A história de Adão e Eva é uma das mais populares na Bíblia. Na verdade, é a primeira história contada na Bíblia, e inclui conceitos como o do pecado original. Muita gente interpreta essa narrativa como uma metáfora, mas muitas pessoas acreditam que essa história do livro do Gênesis seja literal, e de fato tenha acontecido de verdade. Apesar da interpretação pessoal que você possa ter, neste vídeo você vai encontrar alguns fatos curiosos e inéditos sobre Adão e Eva. Tenho certeza de que alguns deles você nunca tinha ouvido falar. Sejam bem-vindos ao Mistérios do Desconhecido. Existem mais histórias parecidas com a de Adão e Eva? Existem muitas histórias de criação semelhantes à de Adão e Eva, em diferentes culturas e religiões ao redor do mundo. Algumas incluem a mitologia grega, na qual o casal primordial é formado por Gaia e Urano, e a mitologia egípcia, na qual o casal primordial é formado por Geb e Nut. Outras religiões e culturas também têm suas próprias histórias de criação. Em se tratando de primeiros seres humanos, histórias como as de Adão e Eva também não aparecem somente na Bíblia. O deus da fertilidade Quineno, da mitologia egípcia, também criava pessoas a partir da argila, assim como Deus criou Adão. O mesmo vale para o deus Prometeu, da mitologia grega, divindade do fogo que criou os primeiros seres humanos. A história de Adão e Eva, contida na Bíblia, pega emprestado elementos do mito da criação babilônica Enomaelis, e do de Gilgamesh, um herói épico da Mesopotâmia. Na primeira história, a poeira é usada para criar humanos. No segundo mito, os deuses criam um companheiro masculino para Gilgamesh. Em outro momento, o herói perde a imortalidade depois de cair num truque de uma cobra. Não parece familiar? Qual é a localização do Jardim do Éden? Você já deve ter se perguntado onde ficaria o Jardim do Éden, mas saiba que a localização exata do local onde Adão e Eva viveram, descrito na Bíblia como o primeiro lar humano, é desconhecida e altamente controversa, embora possamos encontrar algumas dicas na Bíblia. Algumas interpretações bíblicas sugerem que ele possa ter sido localizado na região onde atualmente se encontra o rio Tigre e o Eufrates, na Mesopotâmia. Mais especificamente em Gênesis 2:10, onde diz: um rio fluiu do Éden para regar o jardim, e lá ele se dividiu e se tornou 4 rios. E então menciona seus nomes: Pishon, Gihon, Hidekel, que seria o rio Tigre, e Firat, que seria o rio Eufrates. Esta dica levou a especulações de que o Jardim do Éden estaria localizado na Mesopotâmia, atual Iraque e Kuwait, na atual Turquia ou até mesmo na Armênia, embora o local específico não tenha sido encontrado até agora. No entanto, a hipótese de que o local seria real não é aceita por todas as interpretações religiosas e científicas. O Jardim do Éden é mais identificado como uma metáfora ou lenda, e não como um lugar histórico real. Adão teve outra esposa além de Eva? Ao contrário do que muitos pensam, Adão teve uma primeira esposa, e não é de Eva que estamos falando. A primeira esposa de Adão se chamava Lilith, que foi banida do Jardim do Éden por desobedecer seu marido. Lilith, que está presente na mitologia judaica, acaba se tornando um demônio. Foi só então que Deus criou a segunda esposa de Adão, Eva, de um dos ossos de Adão. E aqui é onde a tradução fica complicada. A maioria de nós acredita que foi a partir de uma costela, ou pelo menos foi assim que isso foi traduzido do hebraico. Eva veio da costela de Adão? Quase todos acreditam que a primeira mulher, Eva, tenha sido criada a partir da costela de Adão. Mas a palavra original usada é ticela,
que mesmo tendo sido traduzida como costela, na verdade se refere ao lado do corpo ou aos membros laterais ao eixo vertical de um corpo humano ereto. Isso significa que Eva poderia ter sido feita de qualquer parte lateral do corpo de Adão. Alguns teólogos apontam o báculo como sendo o osso que originou Eva. O báculo é um osso que flutua aerosamente no interior do pênis. Mas ao contrário de muitos outros mamíferos, como os cães por exemplo, os humanos não têm o osso báculo no órgão genital masculino. Mas a teoria desses teólogos diz que, como Eva teria sido feita a partir dele, como consequência gerações seguintes nasceram sem esse osso. Adão e Eva tinham umbigos? Essa é uma pergunta muito comum, afinal estamos falando dos primeiros seres humanos. Não há evidências bíblicas que indiquem que Adão e Eva tinham umbigos. A descrição de sua aparência física não é detalhada na Bíblia. Mas para cristãos fundamentalistas, essa questão é indiscutível, pois como o umbigo é o ponto onde o bebê é conectado à placenta antes de nascer, muitos acreditam que eles não tinham umbigos. Isso, é claro, foi algo que muitos artistas durante séculos não levaram em consideração, já que muitos desenhos e pinturas de Adão e Eva os retratam com umbigos. Foi o diabo quem apresentou a tentação para Eva? Na história bíblica, a serpente é descrita como sendo uma das criaturas presentes no jardim do Éden. Ela é retratada como tendo enganado Eva, para comer o fruto proibido da árvore do conhecimento, o que resultou na expulsão de Adão e Eva do Éden. A serpente é frequentemente vista como uma metáfora para a astúcia e a tentação, e é um dos símbolos mais antigos e conhecidos da tradição judaico-cristã. Satanás não era uma figura na teologia judaica primitiva, então a história original não tinha nada a ver com o diabo. É provável que a serpente do livro Gênesis tenha sido posteriormente interpretada dessa forma. O mais provável é que essa ligação tenha vindo do Corão islâmico. No Islã, Alá criou Adão e ordenou que os anjos o venerassem, mas Iblis, também conhecido como Satanás, se recusou a fazer isso. Então, no Alcorão a serpente é explicitamente o diabo. Qual é a fruta proibida? Você provavelmente deve ter pensado que seja uma maçã. Mas na Bíblia não diz que o fruto proibido é na verdade uma maçã. No original escrito em hebraico, a palavra usada para definir a fruta é peri, que pode ser interpretada como uma variedade de plantas, como a figueira, a uva e até mesmo o trigo. Muitos acreditam que a fruta proibida na história da Bíblia, na qual a serpente incentiva Eva a comê-la, é simbólica, uma metáfora para a tentação e a queda do ser humano. Significa desobediência às ordens de Deus e a consequência disso, e não um tipo específico de fruta que foi consumida. Então, de onde veio a ideia de uma maçã? Um trocadilho do século IV é o culpado. Acontece que a palavra latina malus significa mal, e também significa maçã. O estudioso Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, usou a palavra para descrever o fruto da árvore do conhecimento. Em seguida, o poeta inglês do século XVII, John Milton, chamou a fruta proibida de maçã 2 vezes em seu livro Paraíso Perdido, consolidando a ideia. O parto é doloroso por causa de Eva? De acordo com a tradução que conhecemos da Bíblia, o parto é doloroso como uma consequência da desobediência de Eva a Deus. A Bíblia diz que, depois que Eva comeu da fruta proibida, ela e seu marido Adão foram expulsos do jardim do Éden e Deus profetizou que o parto seria doloroso para a mulher como punição pelo pecado original. Em Gênesis 3:16, Deus diz: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua concepção. Com dor darás à luz filhos. Isso, é claro, foi suficiente para justificar as dores do parto para as mulheres durante séculos. Mas acontece que isso é mais uma vez um problema de tradução. A palavra hebraica original etzev significa trabalho, labuta ou tarefa. Mas foi traduzido como dor,
tristeza e angústia. A versão islâmica sobre Adão e Eva. A versão islâmica da história de Adão e Eva é semelhante à narrativa bíblica, mas há algumas diferenças importantes. Na tradição islâmica, Adão é visto como o primeiro profeta de Deus e é considerado o pai da humanidade. De acordo com o Alcorão, Deus criou Adão de barro e soprou vida nele, e depois criou Eva, como sua companheira. Ainda na versão islâmica, ambos são tentados a comer o fruto proibido e desobedecer a Deus, e não só Eva. Na Bíblia, o castigo é descrito de forma diferente na tradição islâmica, enfatizando a importância do arrependimento e da obediência a Deus, em vez do castigo físico. O pecado original não existe no Islã, o que faz com que a ideia de que toda a humanidade pague pela desobediência de Adão e Eva, por toda a eternidade, não exista. No Alcorão, Adão e Eva são expulsos do paraíso e separados por 200 anos. Mas eles eventualmente se encontraram e tiveram 2 filhos, Cabil e Rabil, nomes árabes para Caim e Abel, onde também um mata o outro. Adão e Eva tiveram muito mais filhos. Na verdade, segundo o Corão, Eva deu à luz 20 pares de gêmeos. A teoria pré-adâmita. A teoria pré-adâmita surgiu por volta de 1655. É uma teoria teológica cristã baseada em interpretações controversas da Bíblia e não é aceita pela maioria das denominações cristãs. Segundo esta teoria, houveram seres humanos antes de Adão. Isso significava que aqueles que não eram descendentes não eram tão importantes, e convenientemente, menos brancos. Baseado nessa ideia, fica claro que a teoria pré-adâmica foi criada apenas com o objetivo de justificar a escravidão de africanos e indígenas. A genética de Adão e Eva. Na ciência, Adão e Eva também aparecem. O Adão cromossomial Y é definido como o ancestral comum mais recente, de quem todas as pessoas vivas são descendentes patrilinearmente. Eva mitocondrial é o mais recente ancestral comum, por descendência matrilinear de todos os humanos vivos. De acordo com um estudo, a Eva mitocondrial viveu mais ou menos entre 100.000 e 230.000 anos atrás. Já o Adão cromossomial Y, por outro lado, provavelmente viveu cerca de 75.000 anos antes de Eva. Estes são, é claro, ancestrais mitocondriais comuns dos humanos modernos. Eles não acasalaram, nem necessariamente foram os primeiros humanos a viver na Terra. Mas mostram geneticamente o início de muitas das nossas características que carregamos até hoje em nosso DNA. Neste vídeo vocês acabaram de conhecer algumas curiosidades sobre Adão e Eva. Caso conheça outras, escreva nos comentários. E também não deixe de dar as suas impressões e sugestões ao canal, sempre lembrando em dar um like e compartilhar este vídeo com seus amigos. E não percam o próximo vídeo do canal, com mais uma curiosidade misteriosa. Até o próximo vídeo de Mistérios do Desconhecido.